o ressuscitado, simbolizado aqui pelo círio pascal, que arde com a sua chama benfazeja, desde a vigília, desde o sábado de aleluia, esse Senhor e Salvador já não está mais entre nós, volta ao seio do Pai. Esse é o mistério celebrado hoje. O dia da Ascensão foi quinta-feira passada, mas no Brasil essa solenidade é transferida para o domingo seguinte, para que o maior número de pessoas possa participar desta festa de preceito. Por isso a transferência. E essa festa é um convite para cada um de nós a lançar um olhar aos céus e o outro aqui, à terra. Um olhar à vida eterna, a nossa meta final, e um outro olhar aqui à vida presente, às realidades que passam. Nós sabemos que após a ressurreição, Cristo ficou ainda 40 dias aqui e apareceu por diversas vezes aos apóstolos. Foram várias aparições, lhes dando as últimas instruções, por exemplo, confirmando-os na fé que havia já sido anunciada, lhes conferindo o poder sacerdotal de apagar pecados, etc, etc, e tantas coisas. É interessante que Cristo quis criar a sua igreja assim. Estabeleceu certa hierarquia, onde alguns ensinam e outros aprendem, e todos seguem a Cristo. Ele quis isso. E nesses 40 dias, ele dá os últimos arremates, as últimas instruções. Não deixou Bíblia escrito para cada um seguir do jeito que quer, não. Isso não tem nada na Bíblia disso aí. Né? Deixou a explicação, as instruções, e prometeu o Paráclito que seria enviado e que terminaria a obra da redenção e de ensinar-nos o caminho do céu, do retorno a Deus. Hoje, o dia da Ascensão, nesse dia ele faz a sua última aparição pública. E ele depois se eleva à frente de todos. Uma nuvem o cobre, e quando o céu desanuvia, ele já não está mais ali. Não se afastou de nós, mas passaria agora a estar conosco de uma forma muito especial e muito mais sutil, no fundo da alma e do coração de cada um de nós, com o seu Espírito que viria em Pentecostes. Esse é um mistério celebrado e é um convite a olharmos primeiro para o céu, para a eternidade, para o paraíso celeste, para a vida eterna, a vida em plenitude, lá onde resiste a nossa felicidade de fato. Felicidade, uma definição clássica, né? A posse daquele bem que sacia totalmente o nosso coração e é uma posse perene, sem risco de perda. Pense aí num momento muito feliz da sua vida. Pense aí. Eu sei que está difícil a vida, né? Faz um esforço aí de memória. Não deve estar tão longe assim, esse momento. Agora imagine essa leve felicidade, essa gota de céu, multiplicada ao infinito, sem risco de perda. Uma pálida imagem do céu. A explosão de felicidade. E claro, isso acontecerá com a visão de Deus e na companhia das pessoas de bem que chegaram até lá, os santos e os anjos. Uma verdade que a gente pensa pouco, uma verdade inefável. E é uma verdade que toda pessoa humana deseja, que mesmo que não tenha consciência, todo ser humano deseja o céu, deseja a visão de Deus,
deseja a união com Ele. Por quê? Porque deseja ser feliz. Todo ser humano deseja a felicidade. É verdade que nem sempre a gente busca onde ela mora, né? Volta e meia, né? A gente faz isso. Só arruma problema. Mas nunca encontrei um sujeito doido o suficiente que quisesse ser triste. Apesar de, às vezes, nós prepararmos a infelicidade, mas ninguém quer isso. Por isso todos desejam exatamente o céu, ainda que não saibam disso. E o nosso dever é anunciar isso para eles. É verdade que em nossos tempos, o discurso a respeito da eternidade, do paraíso, do além-túmulo, de realidades que transcendem essa vida, é verdade que essa reflexão tem sido acusada por muitos incautos, pessoas sem entendimento, acusadas de discurso alienante, leva a pessoa a viver alienada da realidade. Então é melhor a gente não falar nesses assuntos, não. Coisas que a gente não vê, sei lá se existe isso, e se importa. Importa é agora, é viver agora. Existe aquela afirmação mais absurda daqueles que não têm fé, os ateus, que dizem que a ideia de Deus, a ideia de um paraíso de delícias, a ideia de uma felicidade sem fim perfeita, é criação humana, é fruto do desespero do ser humano quando encontra o vazio dessa vida que passa e como fuga cria tudo isso, fruto da imaginação humana. Vê que absurdo, né? Em poucas palavras, esses afirmam que o homem criou a Deus, que o homem criou o céu, que o homem criou, inventou a ideia da felicidade para esquecer que é infeliz. Parece absurdo, mas é sedutor. Muito cuidado. Os jovens aí, não é? Vão encontrar muitos professores nas escolas, universidades, nas praças, nas esquinas da vida, possivelmente foram vítimas e presas de uma dessas ideologias aí. Tenha paciência com eles, trate-os com carinho e lhes dê amor, anunciando a verdade. Mas primeiro ela tem que conquistar o seu coração. Alguns afirmam que as religiões, também a ideia de céu, a ideia de Deus, tudo isso foi criado pelas classes dominantes, as elites dominantes. Para quê? Para que enquanto a gente fique distraído aí, pensando em uma quimera que não existe, eles manipulando a nossa consciência, dominem, imperem e governem sobre este mundo. É uma distração, né? Quando você fica alienado, esperando o vazio que não existe, a gente toma conta da situação aqui. O que pouca gente sabe é que esses teóricos que inventaram isso, que religião é de elite dominante, e sobretudo eles tentam atacar a Igreja Católica, evidente. Claro, né? Porque é a religião que Deus fundou. Não é religiões, não. É com R maiúsculo. A religião, claro. O que pouca gente sabe é que esses teóricos, esses pseudocientistas, foram contratados pelas elites dominantes deste século. Será que estão preocupados mesmo com o nosso bem? Em nos libertar da classe dominante? Ou querem nos subjugar com essas mentiras? Bobagem. E muitas vezes, nós mesmos, pessoas de fé, podemos pensar que falar de céu é perda de tempo, e o que importa aqui é fazer o bem e preparar um mundo melhor, fazer o bem aqui nessa terra, deixa que depois a gente pensa nisso.
E essa história de pensar muito no além afasta o homem do compromisso com a vida presente, com o compromisso com a história, de realmente lutar em favor da justiça, da paz, do bem, da concórdia. E isso é falso, gente. É o contrário. É bem ao contrário. O que os ateus não entendem é que a frustração que eles sentem e esse desejo que eles têm de plenitude é um sinal de que tudo isso é a realidade por excelência. Esse é o real. Essa é a meta da vida humana. Esse é o único sentido para essa vida. E não foi o homem que criou a Deus e o céu, mas Deus que nos criou para lá. E coloca esse anseio, essa inquietude santa dentro de cada um de nós. E nos chama. Olhar para o alto sempre. Aqueles que pensam que a igreja anuncia o evangelho e faz ameaças para manipular e dominar consciências, entendam. Ela que somos nós. A igreja é a reunião dos batizados, né? Ela sempre anunciou essas verdades eternas, porque ela é apaixonada pelo seu Senhor e seu fundador. E há uma necessidade do coração anunciar isso e lançar luz a tanta treva que nos cerca. Por puro amor e misericórdia. É um transbordamento de plenitude que nos deve levar a anunciar tudo isso. Com destemor, intrepidez e sem nos cansarmos. E quem achar que o pensamento do céu vai nos alienar e nos afastar dos compromissos com essa vida presente, de realmente trabalhar por um mundo melhor, não sabe nada. E não entende que é exatamente a certeza da felicidade que nos aguarda na outra vida, que nos dá coragem, ousadia, de arriscarmos totalmente a nossa vida inteira por nobres ideais. Porque isso aqui vale pouco diante do que Deus guarda e reserva àqueles que o amam e o servem e que assim o fazem a seu próximo. É exatamente a certeza de um dia sermos recompensados por cada lágrima que derramamos aqui, cada gota de suor, e se necessário for, cada miligrama de sangue derramado aqui nessa vida, em favor da justiça, do bem, da verdade, do amor, da paz, é exatamente a certeza dessa recompensa que fez com que os santos arriscassem e doassem, sem arrependimentos, toda a sua vida, e não se contentassem com medidas medíocres, que tantas vezes nos convencem e nos domesticam. Sufoca em nós nobres desejos, nobres ideais, nobres lutas, e nos conformamos com o politicamente correto. É isso que a gente está vivendo aí, nesse país e no mundo em geral. Nós precisamos dos santos, nós precisamos desses que têm um olhar nos céus e a partir daí um olhar mais profundo para a realidade presente, o olhar de Deus, que na plenitude dos tempos confirmou tudo isso que a história ensina-nos. Na plenitude, no epicentro, no cume da história humana, Deus enviou o seu Filho, que assume uma vida semelhante à nossa, uma natureza igual à nossa, exceto o pecado. E veio nos confirmar tudo isso e explicar para nós que não é apenas o homem que busca a Deus, e isso a história ensina, desde sempre,
É aquele homem, aquele ser faminto de plenitude. Mas ele veio ensinar ainda mais para nós. Cristo veio nos dizer que é o Deus que busca o homem desde sempre, tentando atraí-lo para si e cativar o seu coração, até o absurdo de vir, rebaixar-se, humilhar-se, assumir uma natureza semelhante à nossa, frágil, e morrer por nós, quando ainda éramos seus inimigos. E ressuscitando, ele oferece a cada um aqui, essa vida é nova, é uma semente da plenitude do céu, a vida da graça. Vamos agradecer a Deus, porque isso é só uma gota de tudo o que esse mistério hoje nos fala, nos ensina. É verdade que é possível, sim, que as pessoas de fé se refugiem em guetos e se esqueçam dos outros. É possível, sim, que o pensamento do céu nos leve a desprezar o compromisso com a história presente. Isso é verdade, acontece às vezes, mas isso não tem nada a ver com o pensamento do céu e com as verdades eternas. Isso é fruto do nosso egoísmo, que uma vez que encontra Deus e que espera o céu, que é uma salvaçãozinha bonitinha para si, e que o mundo se exploda. Isso é fruto do teu egoísmo e não tem nada a ver com as verdades eternas. Pensar no céu enche a alma de coragem e nos envia em missão. E a respeito dos nobres ideais, o maior deles é anunciar a tudo isso, contra a corrente, contra tudo e contra todos. Não há sentido mais belo para a nossa vida, para a nossa existência. E os jovens aí vão pensando, hein? Será que o Senhor não me chama a colaborar com Ele de modo especial nesse anúncio, nessa missão? De levar tanta luz e alegria para as pessoas? Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que ela nos alcance o dom do Espírito Santo. Sexta-feira começamos a novena do Espírito Santo, e Ele que nos faz assimilar tudo isso. Se não entra aqui e sai pelo outro, ou às vezes nem entra, né? Bate e volta. É o Espírito Santo que nos faz saborear tudo isso, assimilar tudo isso e viver. Vamos pedir que ela nos alcance este dom, este presente. Ela que estava lá em Pentecostes, e foi ela que antecipou a vinda do Paráclito, ela que intercedeu, ela havia ao pé da cruz recebido a missão de ser mãe de toda a cristandade. A gente sabe disso. Na pessoa de São João, ela recebe, adota espiritualmente toda a comunidade dos discípulos de Cristo e todos aqueles que um dia seriam chamados a participar da igreja, ou seja, a mãe de todos. Para exercer a sua maternidade, ela precisa de uma renovação, ela precisa de um acréscimo, ela precisa desse divino Paráclito. Ela está ali em Pentecostes pedindo para si, para que possa exercer dignamente essa missão de mãe da cristandade. Pede para si e também para os discípulos de seu filho. Ela está ali invocando, porque ela sabe muito bem as maravilhas que o Espírito faz no coração do homem. E lá, na encarnação, se quando o Espírito foi enviado ao seu coração, ela concebe o corpo físico de Cristo, milagre da graça, ela sabe que o que Deus quer é exatamente, através do envio do Espírito Santo, formar espiritualmente a imagem e semelhança de Cristo no coração de cada discípulo seu e animar e vivificar o seu corpo místico, a igreja. É isso que ela pede para nós. E é isso que devemos pedir a ela, que ela envie, ela alcance para nós o divino Paráclito que renove
todas as coisas, a partir de dentro de nós, a comunidade dos fiéis e toda a sociedade humana. Que a cada Santa Missa, que a cada Eucaristia, revivamos tudo isso que o Senhor nos presenteia nessa liturgia. Aqui que o céu é antecipado, o banquete eucarístico, antecipação do céu. Que um dia possamos celebrar essa festa definitiva na Eucaristia eterna.